E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da avaliação de empresas. Descobrir quanto uma empresa vale de verdade, principalmente quando tem dívida envolvida. É isso aí. A gente sabe que essa parada pode parecer um bicho de sete cabeças, mas relaxa. A gente está aqui para desvendar esse mistério junto com vocês. Sem mistério. E para esse mergulho, a gente vai se basear principalmente numa aula do professor Marcelo Alvim, lá no YouTube. Aula show de bola, né? Super didática. Ele explica direitinho como funcionam os modelos de avaliação e como a dívida pode impactar, às vezes de forma surpreendente, o valor de uma empresa. Já vou avisando. Preparem-se para umas surpresas pelo caminho. Viu? Quem diria que em alguns modelos mais dívida pode significar um valor maior para a empresa? A gente vai chegar lá. Mas antes, vamos começar com o básico. O professor Alvim, ele bate muito na tecla de que avaliar uma empresa é, no fundo, tentar prever o seu fluxo de caixa futuro. Ou seja, quanto de dinheiro ela vai gerar lá na frente. Faz sentido, né? Tipo, quanto mais dinheiro a empresa gerar no futuro, mais valiosa ela é hoje. Total. É como se a gente estivesse olhando para uma árvore frutífera. Quanto mais frutos ela tiver potencial para dar, mais valiosa ela é, né? Faz sentido. E para ilustrar essa ideia de fluxo de caixa, o Alvin usa um exemplo bem interessante de fluxo perpétuo e constante. É um jeito simples de explicar esse conceito de valor presente. Ah, lembrei. Tem aquela ideia de que R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 amanhã, né? Exatamente. É a mágica do valor do dinheiro no tempo. R$ 1 hoje pode ser investido, render juros, e aí no futuro ele vale mais do que aquele real que você deixou parado. Verdade. Uhum. Mas por que essa fixação toda com o futuro? Por que não podemos simplesmente olhar para o lucro atual da empresa para saber quanto ela vale? Boa pergunta. O problema é que o lucro contábil, aquele que a gente vê nos relatórios, ele pode ser maquiado, sabe? Ele nem sempre reflete a real capacidade da empresa de gerar caixa lá na frente. Entendi. Então, o foco no fluxo de caixa futuro, ele dá uma visão mais precisa do potencial da empresa de gerar valor a longo prazo. É como se a gente estivesse olhando não só para a foto de hoje, mas também para um filme do futuro da empresa, né? Perfeito? A gente quer saber se a empresa tem fôlego para continuar crescendo e dando lucro. Faz todo sentido. Mas, me fala uma coisa, o professor Alvim, ele usa uns termos meio técnicos, tipo EBIT, NOPAT, CAPEX. Pode ser que a galera não esteja familiarizada com essas siglas. Você pode dar uma luz pra gente? Claro, sem problema. Essas siglas elas são importantes para a gente entender a dinâmica do fluxo de caixa. O EBIT, por exemplo, significa lucro antes de juros e impostos. Ele mostra o lucro da operação da empresa, sem considerar os efeitos financeiros e os impostos. Já o NOPAT, que é o lucro operacional líquido após impostos, ele pega o EBIT e ajusta pelos impostos. Então ele mostra o lucro que realmente sobra da operação principal do negócio. E pro lucro limpo da empresa. Isso, e por último, a gente tem o CAPEX, que são os investimentos em bens de capital. Certo. Ele representa os gastos que a empresa faz para manter ou melhorar seus ativos fixos, tipo máquinas, equipamentos, as coisas. Então, basicamente, o MINT é o lucro bruto da operação, o NOPAT é o lucro líquido depois dos impostos e o CAPEX são os investimentos que a empresa faz para continuar funcionando ou para crescer. Acertei. Exatamente. E a relação entre esses três elementos é fundamental para entender como a empresa gera caixa. Show. Mas e aí, como é que a gente usa tudo isso para avaliar uma empresa? É que entram os modelos de avaliação. E um dos mais famosos é o Teorema de Modigliani-Miller. Esse nome já me deu um nó na cabeça. Ele pode parecer meio contraditório à primeira vista, mas é bem interessante. Conta aí. O que diz esse teorema? Bom, na sua forma mais pura, ele diz que, sob certas condições, o valor de uma empresa aumenta quando ela pega mais dívida. Peraí, mais dívida, mais valor. Não era fazer o contrário. É aí que tá a mágica. O Alvin explica isso com uma equação que mostra que o valor de uma empresa alavancada, ou seja, com dívida, é igual ao valor da empresa sem dívida, mais o benefício fiscal da dívida. Benefício fiscal da dívida. Que história é essa? É o seguinte, os juros que a empresa paga sobre a dívida, eles podem ser deduzidos do imposto de renda, entendeu? Isso cria um escudo fiscal que reduz o imposto total que a empresa paga, aumentando o lucro e, consequentemente, o valor dela. Interessante. Mas, me fala a verdade. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Mandou bem. O Modigliani Miller funciona num mundo ideal, sabe? Mercados perfeitos, sem risco de falência, essas coisas. Aham.
Como que funciona no mundo real? Aí a coisa muda de figura. O Alvin destaca que o modelo não leva em conta, por exemplo, o risco de falência. É verdade. Quanto É. mais dívida a empresa tem, maior o risco de ela quebrar, né? Exatamente. Além disso, o custo da dívida também não é fixo para sempre. Claro. Os juros podem subir, né? Exatamente. Quanto mais endividada a empresa fica, mais arriscada ela é vista pelos bancos e aí eles cobram juros mais altos. Isso acaba corroendo o benefício do escudo fiscal que a gente falou. Entendi. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. Mas, considerando tudo isso, como é que a gente realmente avalia uma empresa? Aí que entram os métodos de avaliação na prática. O professor Alvin apresenta 5 métodos principais. A gente tem o fluxo de caixa livre para a empresa, o FCFF, o fluxo de caixa livre para o acionista, o FCFE. Calma, calma. Muita informação. Vamos com calma. Sem entrar em cálculos complexos agora, você pode dar uma visão geral do que cada método tenta capturar. Tipo aquelas suas analogias que a gente adora. Beleza. Lembra da analogia da torta? Adoro essas analogias. Então, o FCFF, ele considera o valor da torta inteira. A torta inteira. Ele leva em conta todo o caixa gerado pela empresa, incluindo a parte que vai para os credores, tipo os bancos, e a parte que vai para os acionistas. Então, é como se a gente estivesse olhando para o bolo inteiro antes de ser fatiado. Exatamente. Já o FCFE, ele foca na fatia da torta que pertence aos acionistas. Ele considera apenas o caixa que sobra depois de pagar todas as dívidas, mostrando que está disponível para os donos da empresa. Então, se eu estou pensando em comprar ações de uma empresa, o FCFE é a métrica mais importante, né? Afinal, como acionista, eu quero saber quanto do lucro vai acabar no meu bolso. Isso mesmo. E o Alvin apresenta outros 3 métodos. O valor presente ajustado, o VPA, o valor econômico agregado, o EVA e o fluxo de caixa total. Cada um deles tem suas nuances, mas no fundo, todos buscam capturar os fluxos de caixa futuros da empresa e trazê-los a valor presente. Uau! É muita coisa para digerir. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que, no exemplo do professor Alvin, todos esses métodos, apesar de diferentes, chegam ao mesmo valor patrimonial. É verdade. Isso mostra que, no final das contas, o valor de uma empresa é determinado pela sua capacidade de gerar caixa no futuro, independentemente do método que a gente usa para avaliar esses fluxos. É como se a gente tivesse vários caminhos que levam ao mesmo destino. Exatamente. Mas a escolha do caminho mais adequado depende do terreno, né? Verdade, vai. Mas e aí, como saber se uma empresa está usando a dívida de forma estratégica ou se está caminhando para uma enrascada? Ótima pergunta. Existem vários indicadores e análises que podem nos ajudar a avaliar o nível de endividamento de uma empresa e os riscos envolvidos. Tipo quais? A gente tem a relação dívida-patrimônio líquido, a relação dívida-EBITDA, a cobertura de juros. Esses nomes me parecem familiares, mas seria legal se você pudesse dar uma explicadinha rápida para a galera entender melhor. Como esses indicadores podem nos ajudar a entender o endividamento de uma empresa? Sem problema. A relação dívida-patrimônio líquido, por exemplo, ela mostra a proporção do capital da empresa que é financiada por dívida em relação ao capital próprio. Se essa relação é muito alta, significa que a empresa está muito alavancada e, portanto, mais arriscada. Entendi. E a relação dívida-EBITDA? Essa métrica indica quantos anos de lucro operacional a empresa levaria para pagar toda a sua dívida. Quanto maior esse número, maior o risco da empresa não conseguir honrar seus compromissos. Faz sentido. E a cobertura de juros? A cobertura de juros mostra a capacidade da empresa de pagar os juros da sua dívida com o lucro que ela gera na operação. Se a cobertura é baixa, a empresa pode ter dificuldades para pagar os juros, o que aumenta o risco de calote. Então, ao analisar esses indicadores, a gente consegue ter uma ideia da saúde financeira da empresa em relação à sua dívida, né? Exatamente. Mas é importante lembrar que cada caso é um caso. Cada empresa tem suas particularidades. O setor em que ela atua, a volatilidade do seu fluxo de caixa, as taxas de juros no mercado, até mesmo a fase de vida do negócio, tudo isso influencia no nível ideal de dívida. Faz todo sentido. Não existe uma fórmula mágica para determinar o nível ideal de dívida. É preciso analisar o contexto de cada empresa. Mas e aquela ideia do ponto ideal de endividamento que maximiza o valor da empresa? Como a gente encontra esse ponto na prática? Essa é uma ótima pergunta e é justamente o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho profundo no mundo da avaliação de empresas. Na última parte, a gente entendeu a importância de prever os fluxos de caixa futuros e o papel, digamos, complexo da dívida nesse processo. E também demos uma olhada nos 5 métodos de avaliação. O que me deixou de queixo caído foi que todos eles podem levar à mesma resposta final. Isso é bem interessante, né? Mas cada método tem seus detalhes, suas aplicações específicas. Vamos explorar cada um deles com mais calma agora. Beleza? Começando pelo FCFF, o fluxo de caixa livre para a empresa, se lembra da analogia da torta. Esse método é como avaliar o bolo inteiro, né?
considerando todo o caixa que a empresa gera antes mesmo de pagar qualquer dívida. Exatamente, é uma visão mais abrangente, digamos. A gente analisa o potencial da empresa como um todo, pensando em todos os investidores e não só nos acionistas. Então, se eu quiser ter uma ideia do valor total da empresa, independentemente da estrutura de capital, o FCRF é o caminho, né? Sem dúvida. Ele é muito usado para analisar empresas com estruturas de capital mais complexas, sabe? Ou para comparar empresas com diferentes níveis de endividamento. Entendi. Agora, vamos para o FCFE, o fluxo de caixa livre para o acionista. Esse, como você falou, foca na fatia da torta que vai para os acionistas. Ele analisa o fluxo de caixa que sobra depois de pagar as dívidas, mostrando que está disponível para os donos da empresa. Então, se eu estou pensando em comprar ações de uma empresa, o FCFE é a métrica que eu preciso prestar atenção, certo? Afinal, eu quero saber quanto do lucro vai acabar no meu bolso. Isso aí. Ele é especialmente útil para avaliar empresas com políticas de dividendos estáveis, sabe? Ou para comparar empresas do mesmo setor. Beleza. Agora, vamos para o VPA, o valor presente ajustado. Esse parece um pouco mais complicado. O VPA tem uma abordagem diferente. Ele começa avaliando a empresa como se ela não tivesse dívida nenhuma, usando o custo de capital sem alavancagem. Aí depois ele adiciona o valor presente dos benefícios fiscais da dívida. É como se a gente separasse o valor do negócio principal da engenharia financeira por trás dele. Interessante. Então ele isola o valor da empresa em si, sem levar em conta os efeitos do endividamento. Isso mesmo. Ele dá uma visão mais clara de como o financiamento com dívida impacta o valor total da empresa. Dá para ver se a dívida está realmente agregando valor ou não. Fascinante. E o EIVA, o valor econômico agregado, que ele nos diz. O EVA foca na eficiência, sabe? Ele mede o lucro gerado pela empresa acima do custo do capital. Basicamente, ele mostra se a empresa está criando valor para os investidores ou se está só remando para se manter à tona. Então, um EVA alto significa que a empresa está usando bem seus recursos e gerando um bom retorno para os investidores. Tipo um indicador de saúde financeira. Perfeito. É um sinal de que a empresa está mandando bem na parte operacional e tem potencial para gerar valor a longo prazo. Entendi. E, para finalizar, o fluxo de caixa total. Esse parece ser o mais abrangente de todos. O fluxo de caixa total realmente olha para tudo. Ele considera todos os fluxos de caixa da empresa, tanto os que entram quanto os que saem, incluindo as operações, os investimentos e as atividades de financiamento. É como se a gente tivesse um raio-x completo das finanças da empresa. Show de bola. Mas me diz uma coisa, voltando àquela ideia de que mais dívida pode significar mais valor para a empresa, pelo menos de acordo com o teorema de Modigliani e Villa. A gente viu que isso nem sempre é verdade no mundo real, né? Então, como considerar essas duas ideias? Excelente ponto. O professor Alvin usa simulações para mostrar que na vida real, a relação entre dívida e valor da empresa não é uma linha reta. Existe um nível ideal de dívida que maximiza o valor da empresa, um ponto de equilíbrio entre os benefícios fiscais e os riscos do endividamento. Caramba, então existe um ponto ideal para a dívida. Isso muda tudo. Mas como a gente identifica esse ponto na prática? Quais outros fatores, além dos que a gente já mencionou, podem influenciar essa decisão? É o que vamos descobrir na próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados. De volta ao nosso mergulho profundo no mundo da avaliação de empresas. Nas últimas partes, a gente desvendou os mistérios por trás do cálculo do valor de uma empresa, a importância dos fluxos de caixa futuros e a busca pelo ponto ideal de endividamento. E agora, para finalizar, vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada um dos 5 métodos de avaliação. Isso aí. A gente viu que cada método tem seus prós e contras e que a escolha do método ideal depende, como sempre, do contexto da análise e do objetivo da avaliação. Lembrando. Não existe fórmula mágica. Exato. E pensando em contexto, acho que seria legal a gente discutir alguns exemplos práticos de como esses métodos podem ser aplicados em diferentes situações. Afinal, nada melhor do que ver a teoria funcionando na prática, né? Concordo. Vamos lá. Imagina que você é um investidor que está de olho em comprar ações de uma empresa que paga dividendos regularmente. Que método de avaliação você acha que seria mais útil nesse caso? Se o foco é o retorno para quem tem ações, o FCFE, o fluxo de caixa livre para o acionista, parece ser a melhor escolha, né? Afinal, ele mede o caixa que sobra para distribuir para os acionistas depois de pagar todas as dívidas. Exatamente. Nessa situação, o FCFE seria perfeito para avaliar o potencial de retorno do investimento em ações da empresa. E se a gente estivesse analisando uma empresa que está crescendo super rápido, com planos de investir em novos projetos e expandir suas operações, qual método você usaria? Nesse caso, o FCFF, o fluxo de caixa livre para a empresa, seria a escolha mais inteligente. Lembre que ele considera o valor total da empresa sem se importar com a estrutura de capital. Isso significa que ele não é tão afetado pelas mudanças no endividamento da empresa, o que é super importante num cenário de crescimento e investimento. Ah, entendi. Numa fase de expansão, a empresa pode precisar de mais financiamento para bancar seus projetos. E isso pode acabar impactando o FCFE, mas não o FCFF. Perfeito! O
O FCFF dá uma visão mais ampla do potencial da empresa de gerar caixa, independentemente de como ela está financiando esse crescimento. E se a gente estivesse analisando uma empresa que está passando por uma baita reestruturação financeira, com mudanças radicais na sua estrutura de capital, qual método seria o mais confiável? Boa pergunta. Nessa situação, o VPA, o valor presente ajustado, pode ser a solução. Lembra que o VPA avalia a empresa como se ela não tivesse dívida nenhuma e depois adiciona o valor presente dos benefícios fiscais da dívida. Essa abordagem isola o valor do negócio principal do impacto do endividamento, o que é crucial no cenário de reestruturação financeira. Interessante. É como se o VPA fosse um filtro que tira as distorções causadas pelas mudanças no endividamento e mostra o valor real da empresa. Isso aí. Ele ajuda a entender o valor do negócio em si, independentemente da sua estrutura de capital no momento. Legal. E o EVA e o fluxo de caixa total, em quais situações eles seriam mais relevantes? O EVA, o valor econômico agregado, é ótimo para avaliar a qualidade da gestão da empresa e a capacidade de gerar valor a longo prazo. Ele mede o lucro acima do custo do capital, mostrando se a empresa está criando valor para os investidores ou se está só se virando para sobreviver. Já o fluxo de caixa total dá uma visão geral da saúde financeira da empresa, considerando todos os fluxos de caixa, o que ajuda a analisar a capacidade de gerar caixa e identificar áreas de ineficiência ou risco. Show! Então é como um termômetro da eficiência da gestão e o fluxo de caixa total é tipo um raio-x completo das finanças da empresa. Uma ótima maneira de simplificar. Cada método tem seu papel e a gente escolhe qual usar, dependendo da situação. Perfeito. Acho que agora a gente tem um panorama completo dos 5 métodos de avaliação de empresas. Mas antes de encerrar nosso mergulho, queria destacar um ponto importante. A avaliação de empresas não é uma ciência exata, né? Com certeza. É uma arte que exige bom senso, experiência e uma análise crítica de vários fatores. E o método mais adequado nem sempre é o mais complexo, mas sim aquele que se encaixa melhor no contexto da análise e no objetivo da avaliação. Concordo plenamente. É fundamental lembrar que a avaliação é só uma ferramenta para ajudar na tomada de decisões. A gente não deve usar só ela, mas sim combiná-la com outras análises e informações. É isso aí. E com essa mensagem importante, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da avaliação de empresas. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada e que as informações que a gente compartilhou sejam úteis para as suas análises de decisões financeiras. Lembrem-se, conhecimento é poder. Fiquem ligados e até a próxima.